Para você desfrutar, você tem que estar vivo. Então vida tem que passar por mim. Não, mas pastor, mas eu sou solidário. O pastor José estava falando uma coisa muito forte aqui. Porque não é só a igreja, não é só os pastores que vão dar conta dos recursos, mas todos nós. Por que Deus está me dando dinheiro? Por que a minha empresa está prosperando? Por que eu fiquei famoso? Por que os meus negócios fluíram? Deus tem um propósito para isso. Tem que passar por você e tocar alguém. Não, mas eu sou solidário. Não, solidário é diferente de generoso. O solidário, ele tem dois, ele dá um para alguém. O generoso não. O generoso, ele só tem um. Ele diz: eu vou abençoar. O solidário, se ele tem dois, ele reparte, um para ele e um para alguém. Isso é ser solidário, glória a Deus, está valendo. Mas ser generoso é muito maior do que ser solidário. Por quê? Porque solidário vem de solo, solo fala de terra. E generoso vem de gen, e o meu gen não é da terra, o meu gen é do céu. Então a minha forma de ser generoso é celestial, é divina, não é terrena. E eu não sou generoso só com dinheiro, eu sou generoso com a vida. Sou generoso com gentileza, eu sou generoso com sorriso, sou generoso com estender de mão. Amém, irmãos? Glória a Deus, meu Deus. Meu filho, toda aliança com Deus, toda a sua aliança com Deus vai segurar todas as outras alianças. O homem que vai quebrando alianças no caminho é porque ele já quebrou aliança com Deus. A sua aliança com Deus segura todas as outras alianças. A sua relação com Deus cuida de todas as suas outras relações. Ela firma todas as relações que você tem com os homens. Mas por que eu não entendo isso? Porque eu perdi a minha cultura de sacrifício. Minha cultura de sacrifício, eu não faço mais nada que vai me custar alguma coisa. Eu não faço nada, eu não invisto em unidade, eu não invisto em relacionamento, eu não invisto em nem culto, porque isso vai me custar alguma coisa. Mas quando eu tenho essa cultura, essa cabeça de investir, eu torno a minha vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque o sacrifício vivo substituiu o sacrifício morto. Mas muitas pessoas foram ficando feridas no caminho. Por quê? Porque deram e não receberam. Você pensa que não receberam, irmãos, mas você está sendo treinado por Deus. Você está sendo treinado. Por isso hoje nós vimos na igreja muito mais investigadores do que profetas. Profetas são diferentes de jornalistas. Jornalistas dão notícia, profetas não. Eles apontam os próximos dias. Mas hoje nós vimos muito mais na igreja, nas internets da vida, investigadores do que profetas. Por quê? Porque pessoas feridas, e pessoas feridas suspeitam de tudo e de todos. Ficam investigando a vida das pessoas para ter o que dizer. Porque isso é bom. É o melhor lugar que eu tenho para esconder os meus problemas, é no problema dos outros. Porque enquanto eu trago os problemas dos outros à luz, os meus não aparecem. Mas o Senhor tem preparado uma geração, irmãos. Eu estou falando para discípulos aqui nessa noite, amém? Amém? Você que é convidado para o sobrenatural. O sobrenatural não é um momento evangelístico, embora ainda as pessoas entregam suas vidas para Jesus, glória a Deus por isso. Mas o sobrenatural, ele tem um objetivo, é que os crentes nasçam de novo. O meu objetivo com essa conferência em todo o Brasil é que a gente nasça de novo. Porque o Senhor está preparando um novo céu e uma nova terra para quem? Para quem nasceu de novo. Amém, irmãos? E por meios que parece que a igreja vai ser destruída, o Senhor está restaurando ela. Por meios que parece que a igreja vai ser destruída, o Senhor está restaurando. Esses dias o Senhor falou comigo. Ele disse: filho, a minha sabedoria e o meu amor vai destruir tudo na sua vida que você está construindo sobre o orgulho.
Tudo que você constrói sobre o orgulho, eu vou destruir. Tudo que nós construímos sobre o nosso orgulho, o Senhor vai destruir, amém? Então nós precisamos atrair o Espírito Santo. Quem aqui é pastor? Pastor, pastora, levante a mão, deixa eu conhecer você. Glória a Deus. Antes de atrair pessoas, nós temos que atrair o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos dar sabedoria de lidar com gente, vai nos dar sabedoria de lidar com vidas, lidar com pessoas. E quem conhece, irmãos, o cumprimento das Escrituras, vai viver em paz, porque você já sabe como vai terminar. Se você conhece o cumprimento das Escrituras, é meio até redundante, mas você já sabe como vai terminar. E nós precisamos disso, desse discernimento, porque o Espírito Santo, ele vai me ajudar a discernir. E às vezes eu fico perguntando, como é que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? Já percebeu que até o diabo é o diabo de Deus? Até o diabo é o diabo de Deus, é o aperfeiçoador dos filhos de Deus. Ele não cria os filhos de Deus, quem cria os filhos de Deus é Deus. Mas eu fico perguntando, Senhor, tem umas coisas na Bíblia que a gente parece ter dificuldade de entender. Por exemplo, você olha para João capítulo 20, versículo 19 ao 23, Jesus ressuscita. Os discípulos estão trancados numa casa com medo dos judeus. Jesus chega lá e diz: a paz esteja convosco. E a Bíblia diz que ele sopra neles o Espírito. Eu não entendo esses textos. Jesus não explicou nada. Ele só disse: a paz seja com vocês. Eu digo: o senhor não vai explicar para eles que o senhor morreu, ressuscitou? Talvez seja por isso que Jesus soprou sobre os discípulos. É como se ele dissesse: vocês vão entender pelo Espírito. Tem coisas que você não vai entender estudando, você não vai entender se emocionando, você não vai entender aprendendo com outras pessoas, você só vai entender pelo Espírito. Então tem muitas coisas que eu faço na tua vida agora que tu não entendes, mas tu entenderás depois. Então relaxa, meu irmão. Toma um chimarrão, relaxa. Toma um tereré, relaxa. Eu sei que a palavra é fundamento para a fé, mas tem coisas que Deus vai falar com você e você vai querer explicar para os outros. Você vai dizer assim: Deus me deu uma palavra. Não é assim, Daniel? Você vai falar assim: rapaz, Deus falou comigo. Não adianta. Quem nasceu de novo não é compreendido porque ainda não nasceu. Não adianta. As coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Eu não estou dizendo para você ser espiritual, e esquecer a palavra. Não, não, até porque a palavra é espírito e vida. Mas eu estou dizendo que tem coisas que não adianta você querer explicar para se justificar, para tentar, não adianta. O que eu faço? Vai tentar discernir no Espírito. E se você não discernir no Espírito, talvez não seja o momento do discernimento ainda. Então o que eu faço? Espera. Não crie uma resposta, porque você tem que dar uma resposta. Você não tem que dar nada para ninguém. Como é que a gente explica oração em línguas, Ricardo? Né? Tem um monte de gente na internet: oração em línguas, não, ok, não adianta. Aí pergunta para mim: pastor, o que o senhor acha de oração em línguas? Não vou explicar. Tá, mas eu queria aprender, então recebe. O problema é que você quer aprender para receber, quando você tem que receber para entender o que Deus tem na sua vida. Você quer ter controle do que Deus te dá. Você quer ter controle. Eu não saio do controle nem para receber de Deus, porque se alguém fala e eu não entendo, eu não recebo. Se alguém fala alguma coisa: eis que eu te digo, filho meu,
não faz sentido, não recebo. Mas não é para fazer sentido, é só para receber. Mas eu tenho que fazer sentido para mim poder controlar aquilo. Não, querido, as coisas do Espírito, elas não são carnais. Deus não tem aliança com a carne. Deus não tem propósito com a carne. A carne não pode militar contra o Espírito. Melhor, ela pode militar contra o Espírito, mas ela não pode vencer o Espírito. O que Deus tem para você no Espírito, por quê? Porque o Espírito está pronto. Então o que é que eu faço? Fica quieto. O silêncio, o sopro do Espírito vem e nós não temos palavra para explicar. Fala comigo, qual é o lugar que Jesus deveria ensinar sobre adoração? É no templo, Saulo. Aí no templo ele vai e expulsa os mercadores. Ele vai ensinar sobre adoração num lugar contaminado. Numa mulher que já teve 5 maridos, e o que ela estava no 6º casamento. E Jesus fala de adoração para ela. Para os sacerdotes ele não fala, ele fala para aquela mulher. E a sua teologia não pode compreender isso. Eu fico imaginando Ananias, quando Deus fala para ele: Ananias, tem um homem chamado Saulo de Tarso, eu quero que você vá lá e ore por ele e abra os olhos dele. Ananias: não, senhor, ele é matador de crente. O senhor aproveita que ele está cego e mata ele. Ananias, esse é para mim um vaso escolhido. Eu fico imaginando a cabeça de Ananias. Ananias pensa assim: eu vou na igreja todo domingo, eu dou um dízimo, eu estou no monte 2 vezes por semana, faço campanha, compartilho com os pobres, e o Senhor diz que ele é o escolhido? Os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. O problema é que você quer discipular Deus com as suas razões. Você não pode discipular Deus com as tuas razões. Então o que é que eu faço? Suporta. Mas ele é assassino, mas Deus escolheu ele. Pode escolher, porque até a mula falava, a mula de Balaão fala. Esse é o problema. É que você dá mais ênfase para a mula do que para Balaão. Não, irmãos, Balaão a gente consegue recuperar. Mas a gente não, a gente dá ênfase para a mula. A mula viu, a mula profetizou, mas continuou sendo mula. Você conhece alguém que profetiza, tem visão e continua sendo mula? Mas porque profetiza e tem visão, você acha que é profeta? Não, irmão, investe no Balaão. O Balaão ainda dá jeito, a gente dá jeito no Balaão. O Balaão é capaz de recuperar. A mula não, a mula vai ser mula. Mas ela tem visão, mas é mula. Mas ela profetiza. Mas na segunda-feira ela ainda era mula. O problema é que nós decidimos como que Deus deve se mover. E quando foge do nosso padrão eclesiástico ou teológico, a gente diz: isso não é de Deus. Samaria é um lugar contaminado. E ele ali expulsa, ou melhor, no templo ele vai lá e expulsa os caras que estão vendendo pombas na gaiola. Sentado, vendendo as pombas na gaiola. A pomba representa quem? Quem a pomba representa na Bíblia? Você conhece alguém que está sentado no templo vendendo pomba na gaiola? Você conhece alguém que tem que pagar pela unção? Jesus prefere lhe dar, a severidade dele é menor para os ignorantes do que para aqueles que saibam o que tem que fazer e não fazem. Não, irmãos, Jesus chutou a gaiola.
soltou a pomba. Sentado no templo vendendo pomba e chamando isso de obra de Deus. E o Senhor disse: não, obra de Deus, deixa eu te falar, obra de Deus é quando você senta com uma mulher que já teve 6 maridos, e agora o 7º marido perfeito está passando por ela. Obra de Deus é quando você tira alguém da sua miséria, da sua incredulidade, do seu pecado. Então, por favor, se prepare, porque Jesus vai impressionar você nos próximos dias. Você tem tudo sob controle. E Jesus diz: os meus caminhos não são como os teus caminhos. Ananias vai lá e ora por Saulo. Eu não vou, Senhor, esse cara mata crente. Ananias, não discute. Mas, Senhor, como é que ele é escolhido? O Senhor vai levantar ele? Não só vou levantar, como ele vai escrever grande parte do Novo Testamento. E você só vai aparecer nesses 2 versículos. Eu amo esse Jesus, porque ele levanta as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele levanta aquelas que não são para confundir as que são. Ei! E se você é alguém que não é, quando ele te levantar, continue não sendo. Quando ele te levantar, não pense que você é, porque ele só vai te usar se você continuar não sendo. E se você continuar não sendo, ele pode te usar. Ele levanta as coisas que não. Esse é o nosso problema, a gente quer ser. Ele diz: não, eu só posso te usar se você não for. Sabe o que Deus está dizendo para mim nessa noite? Eu não quero que você seja. Como que o Espírito me leva para o deserto para ser tentado pelo diabo? Eu não tenho que ser treinado. Seminário é bom, irmãos. Estude tudo que você puder, mas uma boa tentação vai aperfeiçoar você. Vai ser as boas tentações que vão aperfeiçoar você. Vai ser as boas perseguições que vão aperfeiçoar você. Você é aperfeiçoado não é em salas de aula. Em salas de aulas você é gerado em conhecimento. Você é munido de conhecimento. Mas é uma boa tentação, é uma boa perseguição. Aleluia. Que você é preparado para ser servido pelos anjos. É nesse lugar no deserto onde ninguém pode ir por você. O pastor Juscelio falou aqui hoje: vai chegar um dia na sua vida que a porta é tão estreita que, como diz o Vilela no seu rap, a porta estreita, o caminho estreito me expandiu por dentro. Uma pessoa só pode ser expandida por dentro se ela andar nos caminhos estreitos. Porque se ela não andar em caminhos estreitos, ela não pode ser expandida por dentro. Então, se o caminho está estreito, para de olhar para o caminho estreito e olha para dentro. Vê quanto espaço Deus abriu aí dentro. Vê quantas coisas Deus já fez na sua vida para expandir você por dentro. Cabe mais aí, cabe mais. Cabe mais unção aí. Cara, em Samaria ele vai lá naquele lugar contaminado, senta com aquela mulher ao redor de um poço, fala de adoração para ela, fala de adoração, e ainda fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não, mas eu adoro bem. Não é adorar bem, é adorar em verdade. Quem adora bem, adora só na sua performance, mas quem adora em verdade, já passou performance, já passou técnica, já passou tudo. Ele tem um lugar em Deus. E muitas pessoas, para viver bem, comprometem a verdade. Adão e Eva comiam da árvore da vida. De repente eles
induzidos pelo diabo, comeram da árvore do bem e do mal e não puderam mais comer da árvore da vida. Esse é o problema, é que a gente quer conhecer o bem e o mal, porque a gente quer dizer o que é bom e o que é mal. E Deus diz: não come do bem e do mal, come da árvore da vida, porque na árvore da vida você vai servir os dois lados, o bem e o mal. Mas se você comer do bem e do mal, você vai ser detentor do bem e do mal, e você vai dizer o que é bom e o que é mal, mas você já não vai mais transmitir vida. E quer saber? Você só vai ficar do lado dos bons, não vai ter evangelho para os maus na sua boca. E aí aquela frase, estive preso e fosse me visitar, não cabe no seu evangelho, porque o que você vai fazer na cadeia se só tem gente má? O problema é que nós queremos comer da árvore da vida, ou melhor, da árvore do bem e do mal. Se eu como da árvore do bem e do mal, eles não puderam mais comer da árvore da vida. O problema é esse. E às vezes o que eu vou te falar vai te chocar, mas é isso. Talvez Jesus tenha que te libertar do bem, para você voltar a viver a verdade. Porque não é você que decide o que é bom e o que é mal. Então o que é que eu faço? Você vive a verdade para praticar o bem, mas eu tenho que praticar o bem até para quem é mal. Não, o senhor está doido. Eu estou doido. Eu acho que eu estou sedado, porque eu não conheço outro evangelho. Enquanto você não tiver dias de provações e tentações, você não vai entender o que eu estou dizendo, porque a gente tem tudo sob controle. A gente tem a mensagem para cada coisa, como disse o pastor Juscelio aqui hoje. O bom é que o Juscelio vai falando e vai deixando a bola na marca do pênalti para a gente. Tem Bíblia para todo mundo. Tem Bíblia do empresário, tem a Bíblia da criança, a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô, a Bíblia para quem enxerga e para quem não enxerga. Porque nós queremos facilitar o caminho. Ah, mas é melhor para as pessoas entenderem. É melhor, sempre é melhor. E é sempre bom escolher a parte melhor. Você é um cristão, você vai ter que salvar todo mundo, irmãos. Meu irmão, o Senhor está levando a sua igreja para o deserto. Para quê? Para ser tentada pelo diabo. Para quê? Para tirar dela o seu melhor azeite, para tirar dela os seus melhores cristãos, os homens e as mulheres apaixonados por Deus e por vidas. Sim, Lucas 19 diz que Zaqueu subiu para ver Jesus. Jesus disse o que para ele? Desce. Você quer me ver? Então você tem que me ver a partir da sua estatura. Eu quero tratar você do seu tamanho. Você quer subir? Jesus pregou para Zaqueu, ele só disse: desce. Jesus não falou nada para Zaqueu: eu quero tratar de você na sua estrutura, no seu tamanho. Aí você sobe para ver Jesus. Jesus diz o quê? Desce. Irmão, a presença de Deus desmascarou a corrupção de Zaqueu naquele dia. A presença desmascarou. A única coisa que Jesus falou para ele foi: desce. Jesus não pregou para ele, Jesus só disse: desce. Ele disse: eu sou ladrão. Jesus disse: tá bom, eu sei, já falou. Mas eu roubei. Tá bom, Zaqueu, você é ladrão, tá bom, já roubou, né? Mas eu quero dar para os pobres tudo que eu roubei. Dá, Zaqueu, legal. Vai dando, Jesus vai dando corda para Zaqueu, e Zaqueu vai tomando atitude, porque a presença de Deus constrange. Desce. Desce. Irmão, valorize o conteúdo, não o rótulo. Ficou um monte de gente na porta dizendo: ah, se Jesus soubesse quem é esse cara, não entrava aí. Mas ele sabia quem era. Jesus sabia com quem ele abraçava, quem ele beijava, quem ele pegava na mão.
Jesus sabia quem ele confrontava, quem ele sentava, quem ele ministrava, quem ele não ministrava. Jesus sabia por que ele curava em alguns lugares, porque em outros lugares ele não curava. Amém? Não adianta. Você pode ir lá fazer uma tomografia, uma ecografia, não vai mostrar o seu íntimo, não vai mostrar quem você é por dentro. Porque o que você é por dentro, só o Espírito de Deus pode mostrar você para você mesmo. Então aprenda a ver as pessoas por dentro. E por isso eu e você precisamos ser treinados no deserto para aprender a ver as pessoas por dentro. Ver Deus na vida dela, ver o sopro de vida na vida delas. Mateus 5,8 diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para mim ver Deus no outro, eu tenho que ser puro. E eu tenho que ser purificado. Então investe tempo em quem consegue ver Cristo em você. As pessoas viam Jesus e diziam: ele não é filho do Zé, ele não é filho da Maria. Mas eles tinham dificuldade de ver o Cristo dentro de Jesus. Eles não conseguiam ver o Cristo, irmãos. Pastor, mas eu quero fazer o bem. E às vezes o bem que eu estou fazendo pode não ser a verdade de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas que estão comigo. Quantas pessoas você quer ajudar e que Deus diz ainda não? Você já teve a oportunidade de querer ajudar alguém e Deus dizer ainda não? Pedro, quando quis morrer no lugar de Jesus, ele queria o mal de Jesus ou o bem de Jesus? O bem. Jesus disse: não, você não entendeu nada de verdade. Eu tenho que morrer, Pedro, é uma verdade. Mas eu quero morrer no seu lugar. Não, você só quer o meu bem. Você não pode só querer o bem para as pessoas, você precisa querer a verdade para elas. E eu vou te falar, quando você busca a verdade para as pessoas, muitas pessoas vão achar que você não está sendo bem e nem bom. Porque a nossa geração, irmãos, ela tem dificuldade. Ela separou a correção do amor. E quando eu tenho que corrigir é porque eu não amo. É porque eu não amo. Pedro e João na Porta Formosa, eles não escolheram bem daquele homem, eles escolheram uma verdade para ele. Marta, quando recebe Jesus em casa, ela queria fazer comida para Jesus, era uma coisa boa. Mas Jesus disse a Maria: está aqui na verdade sentadinha aqui, vem para cá, Marta. Para de fazer coisas boas e vem fazer coisas verdadeiras. Um cristianismo que só faz coisas boas é um cristianismo de assistencialismo. É muito mais fácil dar uma cesta básica para alguém do que tirar a pessoa da miséria. Não deixa que o comunismo já faz isso. Nós estamos aqui por uma verdade, irmãos. Muitos pregadores querem o bem das pessoas, glória a Deus, oxalá por isso. Mas não é a verdade das pessoas. As pessoas precisam ouvir a verdade. Nós precisamos ouvir a verdade. Meu irmão, Jesus ficou lá naquele deserto. E se prepare. Deixa eu falar para você agora. Se prepare quando você começa a chamar a atenção. Quando você começa a aparecer e chamar a atenção, o nível de tentação aumenta na sua vida. Se prepare para isso. Quem vai te conduzir é o diabo. Ou melhor, quem vai te conduzir é o espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus ficou sozinho no deserto, 40 dias. Irmão, você ficar sozinho em Nova York, em Manhattan, é uma coisa. Ela não é. Quem precisa de companhia para andar em Nova York? O problema é você ficar sozinho no deserto, que você acha que está vendo coisa que não está. Aí quando Jesus ficou sozinho, quem é que apareceu? O diabo, e disse: ei, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Aprenda duas coisas que eu gostaria de deixar claro para você. O diabo só oferece o que ele não tem. Segundo, o diabo não tem poder para criar.
Não, não. Então o que é que ele faz? Ele quer que você crie com o poder que Deus te deu. O diabo não tem poder para criar, ele quer que você crie, porque ele sabe que Deus te deu poder. Deu. Se você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus. E o diabo quer que você use o poder de Deus para si mesmo. Então aqui ele confessa que Jesus tem poder. Ele se prostra diante da inteligência de Jesus, da sabedoria de Jesus. Porque se o diabo fosse inteligente, quando ele veio tentar Jesus, ele trazia uma bandeja de pão. Ele trazia uma bandeja de pão e dizia: eu trouxe pão para você. Mas ele não, porque ele não pode criar o que ele não tem. O diabo só oferece o que não tem. Ele não tem para oferecer. Mas ele sabe que você tem a capacidade de criar, pela sua palavra, pela sua oração. Então ele diz: espera aí que eu vou te induzir a criar para você mesmo. E aí você pega tudo que Deus te deu, de graça, de poder, de sabedoria, e começa a criar para você mesmo. E isso não é vida, não é evangelho, porque o evangelho que passa por você e toca os outros é evangelho. O que passa por você e só fica em você, só para em você, não é evangelho. As correntes que alegram a cidade de Deus é o rio, não é a represa. Então deixa eu te falar. Então o Senhor está dizendo que o diabo quer que eu use o meu poder. Ele quer que você use o poder que Deus te deu. Por quê? Porque ele não tem, pastor, você não está menosprezando o diabo demais? Estou. Por quê? Porque ele não tem o poder que Deus te deu. Eu vou repetir: o diabo não tem o poder que Deus te deu. Então não use o poder que Deus te deu para fazer o que o diabo está pedindo. Não use o poder que Deus te deu para fazer o que o diabo está pedindo. Ainda que isso vai beneficiar você, você diz: não, nem só de pão vive o homem. Eu estou com fome, mas eu não posso usar esse poder para mim. Esse poder ele passa por mim. E se Deus quiser me abençoar, ele vai usar o poder de alguém para dar a mim. Você está me entendendo, querido? Deus te deu poder para abençoar o outro. E se ele quiser te abençoar, ele usa o poder do outro para te abençoar. Eu não posso usar o poder de Deus para mim. Desce daí, tu não és o filho de Deus. Eu não posso usar o poder para mim, mas eu posso usar para você. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você está me entendendo? Estou sendo claro? Porque essa pessoa que está do seu lado também tem poder. Se você usar o poder que Deus te deu para ela, é bem provável que Deus vai levantar alguém para usar o poder que Deus deu para esse alguém para você. Por isso que ele diz: orai uns pelos outros, chorai uns com os outros, se alegre com os que se alegram, chora com os que choram. Isso é fluxo, isso é evangelho, isso é construção, irmãos. Isso é continuidade, isso é o rio que corre. Isso. Aleluia. Não, mas eu junto no meu celeiro. Eu estou juntando, eu estou fazendo celeiro maior, porque eu vou juntar tudo para mim. Louco! Esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens guardado, para quem será? O que tu tens guardado, para quem será? Você está me entendendo? Até o que você junta não é para você. Eu vou juntar para mim, louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens guardado, para quem será? Sabe o que é que Jesus está dizendo? Que enquanto você solta, eu não estou falando de dinheiro, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer outra oferta. Enquanto você usa só para você, você não conheceu a vida de Cristo. A vida de Deus tem que passar por você.
Mas por que? Como é que esse filho de Deus morreu doente? Como é que esse filho de Deus ficou mal? Como é que aquele avião que caiu tinha um filho de Deus lá e morreu? Quer dizer, então não era filho de Deus? Não, você não usa o poder para você. Quando eu estou mal, o que é que eu faço? Eu ligo para alguém e digo: ora por mim. Porque essa é a pedagogia para te manter humilde. Você depender de alguém. Ninguém se unge a si mesmo. Ninguém se envia a si mesmo. Ninguém se chama a si mesmo. Por isso que aquele que se isola busca a sua própria ruína. Oh, pastor, que duro isso. Essa é a pedagogia de Deus para te manter humilde, para que você dependa do outro. O diabo quer que você use o poder que Deus te deu contra você mesmo. E quando é que eu uso o poder que Deus me deu contra mim mesmo? Quando você usa o poder de Deus somente para suprir as suas necessidades, sejam elas financeiras, emocionais, psicológicas, seja ela qual for. Eu vou repetir: o diabo quer que você use o poder que Deus te deu contra você mesmo, satisfazendo sua necessidade. O que é que acabou com Sansão? Foi a força que Deus deu para ele, quando ele usou para si mesmo. O que é que acabou com Davi, que fez Davi pecar? Foi a autoridade que Deus deu para ele, de achar que traga aquela mulher e traz aqui para mim. O que acabou com Salomão? Foi a sabedoria que Deus deu para ele, que ele usou para si mesmo. Quando Deus te dá alguma coisa e você usa para você mesmo, então quando é que você sabe que alguém é usado por Deus? Quando ele está servindo a mesa de alguém, e ele não está preocupado se vai sobrar comida ou não. Quando a vida passa por ele, quando a vida passa por ele e toca alguém, levante sua mão, seja cheio nessa noite. Não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para. Se eu não entender para que serve ser ungido, é melhor nem buscar a unção. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, para curar os enfermos.
Ele me ungiu para o outro, não foi para mim. Ele derramou em mim para alguém. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Uma pessoa ungida, ela tem prazer de servir a mesa. Um homem e uma mulher ungido tem o prazer de servir. Não lhe importa o que lhe custe. E eu vou te falar, nunca vai faltar dinheiro no seu bolso, nunca vai faltar sabedoria na sua mente, nunca vai faltar saúde no seu corpo. Você pensa que não vai, você chega, agora é o fim. Deus diz, ainda não. Deixa passar a vida. Aí você está doente, Deus diz, vai orar pelo doente. Você diz, mas eu que estou doente. Ele diz, vai orar por ele. Porque enquanto você ora por ele, eu curo você. Mas Senhor, eu que estou precisando desse dinheiro, e o Senhor manda eu dá para ele. Porque enquanto você abençoa ele, eu abençoo você. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Ser generoso não é ter dois e dar um. Não é ser solidário. Ser generoso é ter um e ficar sem nenhum. Porque quando eu me esvazio, ele me enche. Ele me esvazio, ele me enche. Ele me esvazio e ele me enche. Ah, meu Deus, alguém está me entendendo? Eu creio. Aleluia, aleluia. E quando eu entendo isso, o que acabou com Sansão, o que acabou com Davi, o que destruiu Salomão, o que acaba com um pastor, é o poder que Deus deu a ele. E aí ele começa a transformar pedras em pães. Não. Pastor, nem tem como transformar pedra em pães, eu só tenho 5 pães. Então, cara, quando eu coloco o que eu tenho à disposição do reino, quando eu coloco tudo que eu tenho, a sabedoria, a graça, a unção, aleluia. Não comece a transformar pedras em pães. Quando alguém parar em você e dizer assim, oh, foi a tua palavra que mudou minha vida, não pare nos elogios. Não pare nos elogios. Ah, foi a tua palavra que mudou minha vida. Aí nós paramos de dar glórias a Deus. Aí o diabo pegou, depois no verso 5, levou Jesus ao pináculo do templo, levou na parte mais alta e diz, corre riscos. Por que você não corre riscos? Pula daqui, corre riscos. Pule daqui, eu te seguro. Ele disse, eu te seguro? Não. Ele disse, Deus vai te ajudar. Pula daqui. Ele não disse, pode pular que eu te seguro. Ele não tem capacidade de te ajudar. Ele não tem capacidade de te dar, porque ele não tem para dar. Ele não tem capacidade de criar, porque Deus tirou o poder da criação da mão dele. Quem cria é Deus. Ele não tem esse poder. E Deus deu esse poder para você, de criar com a palavra. Você é a carta viva, você é a extensão da palavra, o verbo vivo, o verbo que se fez carne. O diabo não disse, pula que eu te seguro. Ele disse, pula que Deus te ama, e Ele vai te ajudar. Ele disse, olha, Ele dá ordem aos seus anjos. Você fala com Deus e Deus dá ordem aos anjos. Deixa eu te falar uma coisa sobre os anjos. Os anjos não trabalham para você. Eles obedecem a Deus. Se Deus mandar, eles vêm. Se não, eles não vêm. Tudo está no controle do Senhor, irmãos. Aí os anjos não trabalham para nós, irmãos. O diabo não tem poder de te segurar.
E pela segunda vez ele reconhece que Jesus tem poder. E pela segunda vez Jesus disse: eu só me arrisco se Deus mandar eu pular. Eu não tento a Deus, eu só obedeço. Eu não tento a Deus porque alguém está pedindo. Eu obedeço a Deus. Amém? Irmão, quem tem de 40 a 60 anos aqui, levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa que Deus me disse. Tomara que sirva para você. De 40 a 60 anos e as áreas mais perigosas do seu ministério. Por quê, pastor? Porque você precisa voltar a ter temor de Deus. Por quê? Porque essa hora que eu era para você já estar desfrutando. Dos 40 aos 60 já é hora para nós estar desfrutando. E quem já passou de 60 então já deveria estar desfrutando mais. E na hora que nós deveríamos estar desfrutando, o diabo vem para dizer que nós somos invencíveis. Eu sentei com o pastor uma vez, pastor José Rodrigues da MCM, tem 85 anos agora, 84 para 85. Há uns anos atrás eu sentei com ele, me chamou no quarto dele lá em cima, na MCM, disse: pastor Luiz, sobe aqui. Sentei na cama dele, eu e o Lapa. Ele sentou: ô Luiz, você está com quantos anos? Eu estava com 53, 52. Ele disse: rapaz, você sabe quando você tiver 60, o diabo vai tentar você? Eu digo: é, pastor? Ele disse: é. E com 70 ele ainda vai estar lá. Eu digo: é. Aí eu brinquei: mas com 80 não. Ele disse: duvida para você ver com 80. Mas a minha curiosidade daí, né? Aí eu falei assim: pastor, com 80 já não, né? Assim, né? O cara está mais fraco. Vai ser tentado ali também nessa área? Ele diz: não, é no orgulho. Você pensa que é invencível. Você pensa que pode tudo. Pode falar tudo. Você está me entendendo, irmãos? Então tudo que nós estamos construindo sobre o orgulho, o Senhor vai derrubar com o seu amor. E vai derrubar porque nos ama. Vai derrubar porque nos ama. O diabo vem para você pensar que é invencível, que você pode tentar a Deus, que você pode usar o poder de Deus para si mesmo. E aí não desfruta. Era para a gente estar desfrutando, irmãos. Era para a gente estar desfrutando. Então, se você tem entre 40 e 60, dá uma chance para você, começa a desfrutar um pouco da graça de Deus. Mas não é, isso não torna você invencível, insuperável, insubstituível. Porque muitos de nós não estamos desfrutando. Estamos na idade para desfrutar e não estamos desfrutando da vida. Por quê? Porque a gente criou muita pressão ao nosso redor. A gente tem que dar resultado. Parece que se a gente não funcionar, parece que a gente está fora do padrão de Deus. Não, irmãos. E às vezes para dar resultado, para dar fruto, eu tenho que parar de funcionar. Ou talvez para dar fruto eu tenho que parar de dar resultado. Irmãos, de novo Satanás mostrou o mundo e diz: tudo é meu. Como que tudo é dele? O diabo, para ter alguma coisa, ele precisa ter tomado de alguém. E certamente ele tomou do homem. Porque a terra Deus deu aos filhos dos homens. O diabo não tem nada para te dar, porque ele não tem nada. Ele ainda mentiu, porque ele não tem nada. Pastor, o que é que o senhor quer falar com isso? Eu quero falar que você já foi cheio do Espírito Santo, que você já ouviu Deus dizendo: tu és o meu filho amado, eu vou te usar, nós vamos arrebentar nós dois. Só que agora que vem, irmão, as provas vão começar a acontecer na sua vida. Agora que vem os extremos da vida. De um lado você se sente inútil, do outro você se sente invencível.
De um lado o diabo está dizendo que você não presta para nada, no outro ele está dizendo que você não precisa mais de Deus. Não, irmãos, nós estamos em constante perseverança. A Bíblia diz no Isaías 32, verso 8. Obrigado, Espírito Santo. Diz assim, que os nobres projetam coisas nobres e por nobres atos perseveram. Sabe quem é que persevera na vida? Quem é nobre. E vai ter horas na sua vida que vai ser difícil de ser nobre. Vai ter horas na sua vida que você vai querer ser nobre e só vai conseguir ser nobre se você perseverar na nobreza, com nobres atos. E você vai ter que servir para dar testemunho de nobreza. Por isso o Senhor está levando a sua igreja para o deserto, irmãos. Esses dias nós fomos tão atacados. Tão atacados. Pessoas tramaram maldade contra a gente. Fizeram maldade contra a gente. Na hora o seu velho homem quer vir para fora. Você quer vingança. Você quer arrancar a cabeça de alguém. E eu fui buscar Deus. Cancelei as minhas agendas por 28 dias. Fiquei em casa, fui buscar Deus, fui jejuar e orar. E eu tive uma terrível realidade quando eu me deparei com a minha reação. Eu disse, Deus, que reação é essa? Ele disse, é a reação do velho homem. Você precisa nascer de novo, Luiz. Eu digo, meu Deus, mas... Ele disse, será que eu tenho que provocar? Porque eu não fiquei triste com mais ninguém, eu fiquei triste comigo. Por causa da reação. Porque Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Como você reage às situações? Quando eu me deparei comigo, pensando mal, querendo vingança, eu digo, cara, eu estou desviado. E eu sou pastor, as pessoas me chamam de pastor, de apóstolo. Muitas pessoas dizem que a minha palavra, a palavra que o Senhor me deu, mudou a vida delas. Ele disse, é para você ver. Irmão, eu fui buscar Deus. E você só percebe quando está longe, quando chega perto. E à medida que eu fui chegando perto do Senhor, em jejum e oração, eu fiquei pensando, cara, faz quanto tempo que eu não jejuo 21 dias sem comer? Faz quanto tempo que eu não passo as madrugadas com o meu Senhor? E eu só percebi que eu estava longe quando eu cheguei perto. Porque quando eu cheguei perto, a única pessoa que eu vi não foi quem me perseguiu, não foi quem cortou os áudios, não foi quem fez fofoca, não foi quem tentou me prejudicar. A única pessoa que eu vi fui eu. Porque quando você entra, a única pessoa que aparece é você. Então eu apareci, olhei para mim e disse, cara, eu estou desviado. Você não precisa sair da igreja e nem pecar para ser desviado. Você saindo da missão, você já desviou. Disse, Deus, eu estou desviado. Eu disse, eu sei. Ele começou a ministrar comigo, me trazer de volta para um lugar nele. Cara, eu vivi dias incríveis. Foi preciso alguém com um alfinete na mão para me cutucar. Porque as oportunidades, elas vêm fantasiadas de problemas. Naquela hora você não quer saber quem te fez mal, você quer saber como você reagiu ao mal que te fizeram. Cara, eu fiquei mal. E o Senhor me deu uma palavra. Oséias capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O 15 diz assim: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa
como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Versículo 16 também. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará mais de meu Baal, ou meu Senhor. Baal significa Senhor. E o Senhor me deu essa palavra, Ele disse: eu quero te devolver as vinhas, a alegria. Eu vou te levar para o deserto e vou falar no teu coração. Irmão, quando você lê o livro de Oséias, você vai ver os profetas, você fica pensando, cara, que tremendo isso. Isaías, Deus mandou ele andar com as nádegas de fora, para mostrar que a nação estava nua. A Bíblia diz que Deus não permitiu Jeremias se casar, porque Deus estava tentando mostrar para a nação que não se casaria com uma nação desviada. Deus matou a esposa de Ezequiel, para mostrar que a nação estava morta. Oséias, Deus mandou ele casar com uma prostituta. Deus disse, case com uma prostituta. E ele se casou e Deus disse, gere filhos com ela. Deus disse, agora devolve ela para a prostituição. Ele devolveu, agora vai lá e pega ela de novo e traz ela para casa. Gera mais filhos com ela. Senhor, o que o Senhor quer com isso? Eu quero mostrar para Israel que mesmo ela se prostituindo, eu ainda amo. O que eu aprendo aqui? Que profetas precisam encarnar a mensagem. Por isso Deus tem que fazer você sofrer. Deus tem que passar, você tem que passar por perseguição, por calúnia, por difamação. Porque essa é a escola dos profetas que encarnam a mensagem de Cristo. Por isso eu tenho que ser crucificado com Cristo. Evangelho não é alguém assistindo a crucificação. Evangelho é eu sendo crucificado com Cristo. Enquanto não tiver marcas nas minhas mãos e nos meus pés, eu não vou entender a mensagem sutil do Evangelho que transforma. Por quê? Porque eu sou um pregador de informações. Não, eu não posso ser um pregador de informações. Eu tenho que levar no meu corpo as marcas do Evangelho. Então se prepare, porque nos próximos dias o que vai transformar o Brasil não é uma mensagem do Google, não é uma mensagem que você baixa Ctrl+C e Ctrl+V. O que vai transformar o Brasil são homens e mulheres que encarnaram o Evangelho de Cristo. As melhores canções você vai cantar nos dias de dores. As letras, elas têm a facilidade de sair no dia da dor. Mas nós não, nós queremos um evangelho sem problemas. E o Senhor está dizendo, eu vou te atrair ao deserto para falar no teu coração. E você vai me responder como nos dias da sua mocidade, como nos dias que você saiu da terra do Egito. Naquele dia você vai me chamar de meu marido. Ou seja, nós vamos ter intimidade. Você não vai me chamar, oh Senhor, não, é marido. Deita aqui comigo e gera filhos comigo. O maior homem da Bíblia, ou melhor, o homem que Jesus considerou o maior, passou grande parte da sua vida no deserto. Mas o Senhor disse que o menor no reino será maior do que ele. Queridos, multidões são sedutoras. Por isso os profetas se perdem mais pela popularidade do que pela perseguição. Jesus me disse esses dias de sofrimento, a rejeição da multidão vai te empurrar para pessoas específicas e para mensagens violentas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É no deserto que o fogo queima e Deus fala. Mas nós temos evitado o deserto. Por quê? Porque ele não oferece nenhuma popularidade. O deserto não oferece nenhuma fama. O deserto não oferece nenhuma influência, nenhum conforto e nenhum sucesso. Entretanto, o deserto oferece uma coisa que nós não acharemos em outro lugar, Juscelio: uma comunhão com Deus sem distração. O deserto vai te oferecer uma coisa que você não vai achar em outro lugar. É uma comunhão com Deus sem distração.
Por isso eu te atrairei para o deserto, e eu falarei no teu coração. Muitos de nós usamos a palavra: eu estou passando pelo deserto. Por isso, porque nós tratamos o deserto como lugar de passagem, para descrever na nossa vida um período difícil, improdutivo. Quando a gente está no improdutivo, a gente diz: estou passando pelo deserto. Quando a gente não está dando fruto, a gente diz: rapaz, está um deserto. E Deus diz: cara, você não está entendendo nada. Foi eu que te atraí para o deserto, porque eu quero falar no teu coração, sem distração. O deserto não te dá popularidade, não te dá fama, não te dá sucesso, mas te dá uma coisa que você não encontra em outro lugar nenhum, em nenhum púlpito. O deserto te dá uma vida de comunhão com Deus, sem nenhum tipo de distrações. Nenhum tipo. E quando você for tentado a ir para o deserto, saiba, você não está sendo tentado, você está sendo atraído. Atraído. Mas a gente tem a tendência de ver o deserto como uma estação temporária para dias ruins. E a gente até fica ali, mas até que chega a estação da bênção. Agora eu saí do deserto, estou vivendo a bênção de Deus. E Deus diz: não, a bênção de Deus você estava vivendo comigo no deserto. Porque no deserto você não plantou, o maná caía do céu. No deserto você não cavou poços, a água saía da rocha. No deserto você não comprou roupa, a roupa crescia com você, cara. No deserto a sandália crescia junto. E você acha que agora que é a bênção. Não, a bênção é quando você dependia de mim, só de mim. O Senhor está te chamando para abraçar o deserto como uma vida sem distração. Agora aprenda uma coisa, eu termino aqui. Um chamado ao deserto não é um chamado ao isolamento. Um chamado ao deserto não é para abandonar a família, não é para abandonar os amigos, não é para viver sem relacionamento. Um chamado ao deserto é um chamado para viver uma vida dando lugar, tempo a Jesus, sem qualquer distração. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Põe aqui para mim. Lucas 5, 15 e 16. Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A fama de Jesus crescia, e Jesus não se afogava com isso. Ele se afastava para o deserto, lugares sozinhos, solitários, e orava. Abrace o deserto. Abraçar o deserto requer de nós uma mudança de mentalidade, um caminho totalmente diferente dessa cultura proeminente que acha tudo que tem que ser resolvido da maneira que a gente quer. Não dá para ter um estilo de vida superficial no deserto. Descubra o prazer de viver nesse lugar onde muitos temem estar. Pastor, o senhor está sugerindo que eu devo ir para o deserto? Sim, você deve ir para o deserto. E se eu tiver que sair do púlpito para ir ao deserto, mesmo eu sendo o pastor da igreja, eu devo fazer isso. Mas aí, se eu sair do púlpito, as pessoas vão embora. Mas quem sabe Deus volta. Porque se é você que atrai as pessoas, é você que tem que alimentá-las. Mas se é Deus que atrai, enquanto passa por você, querido, você não vai se distrair com multidões. Fica de pé comigo. Deus não tem planos com a carne precisa ser levada para a cruz.
Eu e você não fomos chamados para ter uma vida melhor, fomos chamados para ter uma nova vida. Amém? Amém? Então que o Senhor limpe as nossas consciências e nos ensine a viver nesse lugar sem distração. Eu quero orar por você. Hoje é um dia diferente. Talvez essa mensagem não sirva para alguns de vocês, mas eu creio que o mundo está tentando nos distrair muito, para que a gente saia do foco do propósito, dos trilhos. Tem um lugar aqui na frente. Se Deus falou com você, eu queria deixar essa palavra no seu espírito e pedir que você procurasse um lugar, nesse altar. Senhor, me leva para o deserto, me atrai, Senhor, com o teu coração. Não é um lugar para isolar. Me mostrou um rio De águas vivas, brilhante como um cristal. Do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. Do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor. sim, No trono ele está. Nunca mais haverá dor. nunca mais haverá. Pois no trono ele está. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Quem sabe você precisa pedir isso hoje? Eu te amo.
quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, e volta pra mim, e volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, e volta pra mim, e volta pra mim. Recebe, Maranata, recebe isso no seu espírito. Novo tempo. Recebe isso na sua vida. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata. Nunca mais haverá dor no trono está. Nunca mais haverá dor no trono está. Sim, sim, Jesus. Sabe, o judeu chama isso de techuvá. É um retorno. Sabe, um retorno. Eu não quero fazer da minha experiência pessoal uma doutrina para você, mas eu sei o que Deus está fazendo conosco nesses dias. E eu quero pedir que você volte a esse lugar. Volte a esse lugar. Volte a um lugar onde era só você e Deus. Sabe, a popularidade, ela dizia mais profetas do que a perseguição. A fama e a popularidade, sutilmente, você não percebe. E você não peca, você não desvia, você não fez nada de errado, mas sutilmente você vai tirando os olhos de Jesus, da sua missão, daquilo que Deus chamou você para fazer. Muitas vozes, você ouve muitas pessoas que te amam, ouve às vezes até seu cônjuge, e Deus está dizendo: você tem que ouvir a mim, eu quero que você me ouça. Por isso eu vou te atrair para o deserto, para falar no teu coração, para te levar de volta em alguns lugares. Muitos homens e mulheres que estão aqui precisam voltar em alguns lugares em Deus. Alguns lugares, sabe, nesses dias que eu passei por essas situações, me deu vontade de voltar para a igrejinha pequenininha, lá onde eu me converti, que tinha 70 pessoas, e eu era só o Luiz Hermino que cantava um corinho no playback, que só queria sair das drogas, que não queria fazer outra coisa, só queria ser livre da cocaína. Me deu saudade daqueles dias. Mas deixa eu te falar, quando essas coisas acontecerem, elas vêm sempre fantasiadas de problemas, mas elas não são problemas, elas são oportunidades para você avançar em Cristo. Então se prepare, pessoas estão te aperfeiçoando para Cristo, por mais mal que elas possam lhe fazer, elas estão te aperfeiçoando para Cristo. Não solte
da mão de Cristo, não tire os olhos de Cristo. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, querido. Pai, eu oro para que o Senhor cele nosso coração com o selo do amor, com o selo do entendimento. Eu quero orar para que a gente entenda, Senhor, o que o Senhor quer das nossas vidas. Nós não queremos ser um ministério frio, calculista, no piloto automático, Senhor, que só pensa em encher cadeiras. Não, nós não somos assim. Nós não estamos atrás da popularidade, Senhor, dos aplausos, das palmas. Nós não queremos palmas, nós queremos almas. Nós não estamos atrás de dinheiro, Deus. Nós vamos ter o recurso que o Senhor trouxer para nós. Nós não estamos atrás de popularidade. A popularidade quem deu foi o Senhor. Nós éramos felizes como nós éramos, e o Senhor que nos deu. E só o Senhor tem poder de tirar, mais ninguém. Por isso nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, nessa noite aqui como pastores, líderes e irmãos, para pedir para o Senhor: atrai o nosso coração para Ti, Senhor, e fala ao nosso coração as Tuas palavras, aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Por favor, irmãos, me dê esse 1 minuto de atenção. Não fique sem me dar esse 1 minuto de atenção, por favor. Primeiro quero dizer a você que o vaso que se quebra na mão do oleiro não é sinônimo de reprovação, mas é batismo de continuidade, numa configuração mais aperfeiçoada, mais apurada. Obrigado por você que resolveu me dar atenção desse 1 minuto. Irmãos, tem carros lá, eles juntaram muito. Então tenham cuidado. Se porventura você vai comprar o seu almoço de amanhã na cafeteria, ou você vai ficar abraçando alguém, ou coisa assim, lembre-se, o seu carro está segurando alguém. Então, por favor, não fique aqui em cima. Mas se o seu carro está numa condição que não vai trancar ninguém, tenha liberdade então de conversar e fique à vontade, tá bom? Amanhã 8h20 nós vamos estar aqui, já o café sendo liberado 8h20, e às 9h, 9h15 a gente inicia aí. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sua vida, seu espírito, seu coração. Até amanhã a gente está aqui.